Gravação. Eu não estou enxergando, mas a gravação tá ok? Tá ok. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à terceira atividade aqui do dia da festa do aniversário do Max. Uma alegria estar com o teatro lotado o dia inteiro. Só lembrando, a gente vai ter um debate agora. No final tem sorteio de livros com aquela senha que vocês pegaram quando entraram. É a mesma senha o dia inteiro. Por favor, segurem essa senha contigo até o fim. Ao fim dessa conversa, vamos ter sessão de autógrafos novamente. Aí vamos para o último debate do dia. A atividade que a gente vai ter agora chama Anticolonialismo e Marxismo, de Marx a Gaza. A gente vai falar de aspectos diversos, históricos e contemporâneos da luta anticolonial, desde Marx até os dias atuais. A gente teve um problema de saúde na composição da mesa. A Dani Balbi, que faria a mediação, infelizmente não pôde estar presente. Ela teve um imprevisto que teve que passar por uma cirurgia de última hora. Ela está bem, mas infelizmente não tinha condições de vir. A gente vai contar hoje com a mediação da Lívia Miranda, que eu queria chamar aqui para vir conosco, que é vereadora... Vereadora em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, exercendo seu primeiro mandato pelo PCdoB. Doutoranda em Educação, professora na rede municipal de ensino há mais de 16 anos e trabalha apoiando a inclusão de estudantes com deficiência nas salas de aula. Em 2020, foi a única mulher candidata a prefeita na cidade, conquistando mais de 5.000 votos. Obrigado, Lívia, e chamar também os nossos participantes debatedores, Arline Clemecha, Josemar Carvalho e Elias Jabor, por favor. Alô, alô, foi? Pessoal, boa tarde ainda. Primeiro, quero agradecer a Boitempo pelo convite. Estou aqui na grande missão de substituir a deputada estadual Dani Balbi, que não pôde estar presente hoje. Quero pedir, então, um pouquinho de paciência a vocês, tá bom? Quero também agradecer, aliás, parabenizar aqui, né, a Boitempo por esse evento que chegou ao Rio de Janeiro. Também agradecer ao Armazém da Utopia pelo espaço maravilhoso, né, que a gente está aqui hoje. Agradecer aos apoios e a parceria da Fundação Maurício Grabois, Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Então, vamos dar início aqui à nossa atividade. Vou começar apresentando essa mesa maravilhosa. Temos aqui Arline Clemecha, que é professora, doutora em História Árabe, doutora de História Árabe do curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. Tem doutorado e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo. E tem sua pesquisa centrada na história árabe, contemporânea e conflitos no Oriente Médio. Também aqui na mesa temos Elias Jabor. Elias, que é professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Foi consultor sênior do novo Banco de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, e é presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. É autor pela Boitempo, com Alberto Gabriele, de China, o socialismo no século XXI. E também temos aqui o professor de Geografia e deputado estadual, professor Josemar Carvalho, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. E isso aí, palmas para essa mesa maravilhosa. E a gente agora, a nossa mesa, ela tem o nome de Anticolonialismo e Marxismo, de Marx a Gaza. É um tema, né, muito amplo. E eu vou começar aqui pela professora Arline Clemecha. Foi isso que a gente combinou? Por favor. E aí, professora, queria que você falasse um pouco para a gente, assim, desse tema, né, do anticolonialismo,
e marxismo. O que desse tema tão amplo a gente pode começar a falar e até chegar na contemporaneidade? Eu acho que a gente pode começar por aí, 5 minutinhos agora nessa primeira rodada. Lívia, obrigada pela apresentação, obrigada a presença de todos aqui, obrigada a Boitempo por organizar essa festa linda. Veja, peguei um livro ali, né, comprei um livro ali na banca, onde eu tinha certeza que eu encontraria alguma coisa que pudesse trazer alguma inspiração para começar essa fala. Franz Fanon, Escritos Políticos. E tem, de fato, uma frase que cai muito bem para refletir sobre o dia de hoje. Essa frase, Franz Fanon está referindo-se à luta de libertação da Argélia, e ele diz o seguinte, né, que nessa luta, num episódio dessa luta, o sanguinário e o macabro se misturam ao obsceno. E assim ele descreve a luta, ou um episódio específico da luta de libertação. Mas é um episódio de genocídio, né? É um episódio de luta anticolonial. E essa frase exprime muito bem o que está acontecendo, o que a gente está vendo hoje na faixa de Gaza, né? O sanguinário e o macabro se misturam ao obsceno. Porque, de fato, o que está acontecendo, o que a gente vê na faixa de Gaza, de certa forma, representa todas as lutas anticoloniais da história. Todas elas, de alguma forma, estão representadas no que está acontecendo na faixa de Gaza, em elementos, em suas raízes, em características, e se não por sua própria essência e principais motivadores. A expropriação, a conquista de terra, o roubo de terra, a expulsão, o racismo, a inferiorização do nativo, o silenciamento do nativo, o silenciamento de todos aqueles que tentam denunciar o genocídio também, ou a tentativa de silenciamento. E ele ainda continua falando, nessa mesma passagem, né, sobre o exército francês. E veja só, ele fala, o exército francês está realizando em práticas escabrosas, aquilo para o qual ele foi treinado. Porque o exército, de fato, não foi treinado para respeitar leis internacionais como querem os especialistas em exército, e leis, e normas de guerra, e convenções de Genebra, e assim por diante. O exército foi criado para lutar em condições específicas, e em cada lugar ele vai ter uma conduta. No campo colonial, que não é o campo europeu, no campo colonial ele adquire características extremamente violentas e age a completa revelia de qualquer lei internacional. É o que a gente está vendo na faixa de Gaza e é o que Franz Fanon descreve aqui em relação ao exército francês. E ele diz também que está claro que a França se recusa sistematicamente a observar as leis da guerra quando enfrenta povos colonizados. Todo o exército faz isso quando enfrenta povos colonizados, e é o que o exército israelense está fazendo ao enfrentar a população civil na faixa de Gaza. Uma população que está sendo dizimada quando vai buscar farinha, que deveria estar sendo entregue por agências humanitárias, mas que está sendo entregue por uma agência paga por mercenários, e junto com o exército armado. As pessoas estão recebendo bala de verdade, estão sendo mortas, né, com munição viva ao buscar farinha, ao buscar alimento, e sabem disso. E vão buscar porque não tem como, não tem onde, não tem alimento. Então sabem que ali é um campo de tiro a céu aberto e estão indo buscar a farinha assim mesmo. E agora, a última denúncia que saiu é que essa mesma farinha está vindo misturada com derivados do ópio. Estão envenenando a população, tornando ela dependente do ópio para minar ainda mais a sua capacidade de resistência, porque essa é outra face da luta anticolonial. Os povos coloniais, eles têm essa maldita característica para o imperialismo, para o colonialismo, para o opressor, para o usurpador, que é o da resistência. Ele se obstina a resistir. Ele não abaixa a cabeça, exatamente como Franz Fanon descreve nesse livro. São os mesmos traços que a gente está vendo serem repetidos e repetidos e repetidos. E aí falam que é uma falência da lei internacional. Não, a lei internacional foi criada pela Europa e foi criada para servir para certos contextos, não para servir para outros. E para ele servir para outros contextos, só mesmo através da luta. Só vai servir o dia que for imposto pelos próprios
pelos próprios povos e por sua luta anticolonial. Então, o que está acontecendo em Gaza é essa quintessência, né, do mal que se lança sobre um projeto de usurpação. É algo que simplesmente exprime, revela, né, coisas que conhecemos historicamente há mais de 100 anos e que estão se realizando hoje à luz do dia e televisionado. Obrigada. Maravilha. Maravilha. A gente vai passar essa mesma questão para todo mundo aqui da mesa, então eu queria que o Elias falasse um pouco para a gente também a concepção dele, como que ele enxerga essa questão. Bem, boa tarde a todos. Eu estou vendo o Josimar aqui. O Josimar é deputado estadual aqui do Partido Socialismo e Liberdade, né? E eu não posso deixar de perder a oportunidade de me endereçar esse público aqui, que ano que vem certamente estarei disputando a mesma eleição que o Josimar, só que não para a cadeira dele, que é do estadual, mas para deputado federal pelo meu partido aqui no Rio, que é o PCdoB. É um processo de discussão ainda que não está concluído, mas já me antecipando aos fatos de uma certa maneira, e me coloco à disposição de vocês aqui para conversar, para trocar ideia sobre essa possibilidade. Tá bom? Sobre a questão que a Lívia levanta, primeiro cumprimentar o Josimar, a professora Lene e a nossa vereadora e camarada a Lívia. Eu vim aqui na primeira mesa da manhã sobre ecossocialismo ou extinção. E o senso comum da mesa é de que o mundo vai acabar. O mundo não tem saída mais, estamos numa crise climática que já não tem mais volta, enfim. Tem toda uma teoria sobre isso, com o próprio ecossocialismo. E evidentemente, a minha corrente política ela é fundada em 1919, que é o marxismo-leninismo, ou marxismo do Lênin, que tem como característica a percepção de que existe uma mudança de eixo na luta de classe do mundo do centro para a periferia, e que é, portanto, o marxismo claramente anti-imperialista e anti-feudal, que são as duas características das revoluções no século XX. E a minha corrente política, eu falo isso com muito orgulho, ela talvez seja a única corrente política de esquerda no mundo que exerce poder político de fato. Na China, no Vietnã, em Cuba, na Coreia Popular, né? E aonde não tem bloqueio, está se demonstrando ser mais capaz do que o capitalismo. Então o mundo não vai acabar, pessoal. E eu falo aqui da seguinte maneira: é incrível as pessoas falarem na questão ambiental, não é? Inclusive militando contra o desenvolvimento, que não pode ter mais desenvolvimento, não é? E advogando o marxismo a partir disso, que é mais chocante ainda, na periferia do capitalismo. É como se o Brasil fosse a Dinamarca, não é? E se esquece o seguinte: esse país que a minha corrente política administra, ela coloca $1 trilhão por ano em investimentos em ciência e tecnologia para a transição energética. $1 trilhão. Sem banco, sem empresa não tem isso. Então é desenvolvimento na veia. A China só cresce 6% ao ano porque hoje ela investe muito em energia renovável. Esse país que nasce, pessoal, antes que se esqueça, de uma revolução anticolonial, a maior revolução anticolonial da história, a maior revolução social de todos os tempos. Esse país administrado por um partido comunista e que está enfrentando e que investe mais do que o dobro do que o resto do mundo na transição energética, retirou 800 milhões de pessoas da linha da pobreza, entregou a independência nacional e que hoje opera uma globalização alternativa à globalização financeira, que é a globalização pela via da iniciativa Cinturão Rota. Esse país não é nem citado quando se fala em transição energética. Isso é algo que é chocante, porque na China, no Vietnã e na África, a África do Sahel, que eu conheci quando estava no banco, não tem crise de esquerda ali. Não tem essa coisa do discurso que nós trazemos para cá muitas vezes, da crise da esquerda, do niilismo, do fim do mundo. Na China se discute como eles vão enfrentar a questão climática e como eles estão enfrentando e vencendo essa batalha pela reversão da crise climática. Na África hoje, que se rebela contra o imperialismo francês, eles estão discutindo
poder político e como exercer esse poder político expulsando os invasores franceses. Quem está lá? E não tem crise de esquerda ali. Não tem mundo vai acabar. Não tem um discurso anti-desenvolvimento. Até porque é impossível haver uma reconexão do ser humano com a natureza fora da elevação da técnica. Isso, inclusive, uma das coisas primárias de Marx. E essa elevação da técnica, ela nada mais é do quê? Do que desenvolvimento das forças produtivas. Que é o que a China faz, e faz com que Xangai, 10 anos atrás, ela tinha um céu de um jeito e hoje tem um céu diferente. E o país que se negar ao direito, ao desenvolvimento das forças produtivas, ele está condenando o seu povo à fome e condenando a humanidade para a tragédia climática. Essa é uma questão fundamental, que eu acredito. E eu falo isso por quê? Porque hoje ser marxista anticolonial no Brasil, que a China não é modelo, não é um modelo a ser está dando certo, é Partido Comunista no poder, é a Terceira Internacional no poder, é a esquerda no poder, não é festinha, não é essa coisa, não, é a esquerda de fato, e uma esquerda que enfrenta o imperialismo desde 1921, e está vencendo. Então é muito interessante você estar em um ambiente que se fala em Marx e que essa experiência não é nem citada, como uma experiência que está enfrentando a questão climática e vencendo. E por fim, pessoal, essa questão do que envolve a questão que envolve a questão levantada por ela, é evidente que aqui, já demarcando aqui com ninguém daqui, é evidente, né, que a minha visão muito clara desse processo todo que envolve esse pensamento do Marx, principalmente pós a Comuna de Paris, mas principalmente depois da fundação da Terceira Internacional, é que não tem saída para nós, marxistas, a não ser observar o marxismo como uma ciência do poder político. Porque quem busca poder político não pode ter discurso nihilista, pessoal. Esse é o X da questão. O caso brasileiro é evidente, né? Ou seja, é apostar na construção de uma outra maioria política, em que todos aqui façamos parte, em torno de algo que é fundamental no mundo hoje, e que envolve Trump, envolve gadgets, envolve imperialismo, socialismo, que é o quê? A construção de um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, capaz de unir o povo, ressignificar o nosso país, para enfrentar esse mundo muito louco que está aí. E não tem tergiversação. Isso aqui não é uma Dinamarca, pessoal, isso aqui é o Brasil. Tá bom? Eu fico por aqui, esperando a próxima questão. Um forte abraço, beijo no coração de vocês. Obrigada, Elias. Um pré-candidato desse faz a gente ter ainda mais esperança no nosso Congresso Nacional. Então, passar aqui para o professor Josemar, para que a gente possa ouvir sua explanação acerca do anticolonialismo e marxismo, de Marx a Gaza. Então, aprofunde para a gente um pouquinho da sua visão nessa Obrigado, questão. Lívia. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Bom Tempo, as fundações partidárias que ajudaram a construir esse debate. Saudar o geógrafo, nosso geógrafo Jabu aqui também. E é uma honra para mim estar aqui participando desse debate. A gente que está no parlamento, se a gente não faz o exercício de estar fazendo o debate político, eu já falo isso para você que vai ser parlamentar no próximo ano, a gente burocratiza as nossas intervenções e o nosso olhar, a vereadora sabe disso também. É importante discutir teoria, é importante discutir dentro de uma perspectiva estratégica. E falar de Marx a Gaza em 5 minutos, nem o próprio Marx conseguiria. Porque é fazer um balanço, né, da atuação do marxismo nesse tempo todo. O marxismo tem 3 constituintes que são fundamentais, que é o seu método dialético, que construiu o materialismo histórico, a própria teoria do valor, que vai basear a discussão sobre a exploração, e a questão política com a tomada do poder pelo proletariado. Esses são os instrumentos fundamentais, constituintes do próprio marxismo. Ou seja, o marxismo, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de análise da realidade, é também uma intervenção sobre essa realidade. Não existe marxismo sem intervenção política.
Não existe marxismo sem uma intervenção concreta na luta de classe e pela opção, pela socialização dos trabalhadores. Nesse processo, tem coisas que estão sendo faladas recentemente que já sempre lá estão em Marx. Poderíamos dizer, por exemplo, a necessidade cada vez maior de unicidade dos trabalhadores. Isso está em Marx, né? Por mais que a gente fale aqui. O exercício, a crise política como crise econômica. Nós hoje estamos discutindo um cenário de guerras e de crises, né, e de pandemias. Está em Marx. A crise econômica que leva à crise política. Se hoje nós temos uma crise em Gaza, se nós hoje temos uma guerra na Ucrânia, se hoje nós temos um conjunto de fome e de miséria, isso está diretamente ligado ao processo de crise econômica iniciado em 2008, que levou a todo um processo que hoje tem na sua crise política mais central, inclusive com a ascensão de setores de extrema-direita, que é uma realidade no mundo contemporâneo. Um outro aspecto também importante, e aí temos aqui uma diferença que não vai ter, pelo tempo nós não vamos conseguir fazer um debate profundo, mas é importante destacarmos que temos diferença nesse aspecto, que é a questão da defesa do meio ambiente. É verdade, Marx já estava ali um debate, e eu que venho também de uma tradição lá de trás, que se aprofunda principalmente através da Quarta Internacional, dizemos que o meio ambiente é fundamental e que o marxismo dá respostas não a partir de agora, não com novos neologismos, mas com a necessidade da defesa do planeta e com a exploração desenfreada do próprio capital. Quando nós falamos de ecossocialismo, nós falamos que é importante também você ter um modelo de produção que respeite o meio ambiente. E quando nós dissemos isso, fica aqui uma crítica às experiências que existiram no século XX. A União Soviética foi a economia que mais cresceu na década de 30 dos anos 20. Tivemos também as experiências chinesas, para não dizer, para depois eu não ser acusado pelo Jabu de não estar falando aqui da China. Também cresceu, foi uma economia que cresceu. Mas elas cresceram dentro do mesmo parâmetro da segunda Revolução Industrial, que era o parâmetro da não respeitabilidade ao meio ambiente e da não correlação, de uma relação sociedade e natureza que não tinha, né, o respeito nas relações entre a sociedade e a natureza. Outro aspecto também que é importante fazer os debates de Marx até os dias de hoje, que é o exercício do poder sobre a classe. Nós tivemos a experiência da União Soviética e tivemos as experiências do leste e das experiências das revoluções que foram importantes no século XX, mas elas não avançaram para o exercício que é fundamental, que é a da socialização do poder e que os trabalhadores possam exercer o poder de fato. Isso é importante para que a gente possa discutir, visto que o conceito central de ditadura do proletariado de Marx não pode ser o conceito, não pode se reduzir a uma mera expressão de um modelo de partido único na qual tem uma ditadura sobre a sociedade. Então, esses são importantes temas que nós temos aqui a debater, né? E trazendo, eu quero fechar, que o meu tempo já está terminando, eu quero fazer um debate que é fundamental aqui no Brasil, que poucos fazemos, que é o debate da questão racial. Aqui no Brasil, a questão racial não é uma questão qualquer. A questão, aliás, em nenhum lugar do mundo é uma questão pontual, é uma questão importantíssima. No Brasil, nós, negros e negras, temos que fazer o enfrentamento a uma posição que é até aparentemente majoritária no movimento negro. Nós não somos minoria. Os negros e negras nesse país são maioria e nós temos que fazer política sendo maioria. Outro tema também, que é muito importante, é necessário fundir os debates de raça, de classe e de gênero, para que a gente tenha ao lado das companheiras mulheres e as mulheres negras que são as mais oprimidas dentro do sistema do capital. Temos também um outro debate que é fundamental, que é: não existe superação do racismo em qualquer parte do planeta se não tivermos a superação do capitalismo. E aqui no Brasil, o capitalismo brasileiro foi forjado sobre as marcas da escravidão. Ou seja, a formação social brasileira é racista porque o capitalismo aqui no Brasil assim se forjou. Meu tempo já terminou, com certeza. Vamos para o debate e a gente faz a conversa no mano a mano. Muito bom. O que a gente quer ver é isso, a gente poder aprofundar nas ideias e provocar a sair daqui com a cabeça realmente fervendo. E eu vou agora passar por algumas questões específicas. Vou voltar aqui para Arlin, que está lançando, nesse ano de 2025, revisitando um livro lançado em 98, na época da sua dissertação de mestrado,
que tratava da marxismo e judaísmo, a história de uma relação difícil. E aí, Arlinho, eu queria te perguntar quais foram as motivações. Eu acho que não é novidade para ninguém, né? O que a gente tem vivido hoje, o debate da Palestina, que é um debate difícil para as esquerdas, mas eu queria que você pudesse falar para a gente quais foram as motivações por uma nova edição desse texto e como os marxistas se implicaram na questão judaica. Se puder aprofundar para a gente, acho que vai, enfim, fazer a gente sair daqui com um pouco mais de ideias fervilhando na cabeça. Obrigada. Lívia, obrigada pela menção, pela pergunta. Bom, de fato, esse livro que a gente está lançando esse ano, Marxismo e Judaísmo, História de uma Relação Difícil, é uma versão ampliada, revisada, de um livro que lançamos em 98, né? Ou seja, pouquinho tempo atrás. No entanto, ele se lança hoje num outro momento, um momento muito diferente, o contexto mundial muito diferente daquele de quase 3 décadas atrás. Esse livro, ele trata tanto de como que o marxismo e as correntes, Marx e as correntes do marxismo analisaram a chamada questão judaica, qual seja a questão da perseguição aos judeus e da necessidade de emancipação dos judeus, de luta contra o antissemitismo, e como que os judeus se envolveram em movimentos inspirados pelo marxismo. Então, esse duplo movimento, por isso é uma relação, e ela não é uma relação fácil e simples, porque ela tem contradições, ela tem enormes debates, ela traz enormes debates, ela traz elementos nada óbvios. Bom, e esse livro faz esse percurso, começa com Marx, analisa a visão de Marx sobre a questão judaica, lembrando que ele era judeu, convertido ao protestantismo por uma questão prática, né? O pai dele converteu a família para ser mais fácil a vida na Alemanha. Ainda não havia o Estado alemão unificado, mas havia antissemitismo na Prússia. E de Marx vai passando pela primeira, né, Segunda Internacional, os marxistas da Segunda Internacional, a Revolução Russa, Lenin, o debate com organizações, partidos de esquerda, capítulo novo sobre Trotsky, os judeus na Guerra Civil Espanhola, e termina com um capítulo sobre Abraham Leon. Abraham Leon foi uma figura impressionante, um jovem judeu polonês que viveu na Palestina um tempinho, depois a família saiu de lá porque não se identificou, não conseguiu ficar naquele projeto colonizador que era a Palestina, enfim, e foi morto em Auschwitz pelo nazismo. Bom, então o livro faz todo esse percurso, né? E ele analisa esses debates. Bom, são debates da sua época, mas que também nos ajudam muito a entender debates atuais, porque são coisas que não acabaram, não ficaram para trás na história. O próprio antissemitismo é algo que está muito presente, é uma análise muito presente nesse livro. E o que é a emancipação é uma análise que eu faço no livro. Que tipo de emancipação os judeus pretendiam, lutavam, que tipo de emancipação Marx defendia que era necessário haver. Então, toda essa questão está debatida no livro. É difícil, eu não quero me alongar demais nisso, pode, né, talvez ter alguma questão mais específica, mas o livro aborda esse percurso todo. Queria só terminar dizendo uma coisa. 30 anos atrás, quando eu escrevi esse livro, o contexto era outro, e eu não estava preocupada com o sionismo, com as políticas israelenses e etc. Hoje esse livro está sendo lançado no meio de um genocídio, né? O Estado de Israel, que fala em nome dos judeus do mundo, que se diz representar os judeus do mundo, que diz que a sua existência é importante para salvaguardar os judeus e a sua segurança, está cometendo um genocídio. Em nome da segurança dos judeus, está cometendo um genocídio, né? E é nesse contexto que o livro se lança. E quando eu olho, então, para o livro nesse contexto, eu percebo que essa história do marxismo, da relação entre o marxismo e a questão judaica, entre o marxismo e os judeus, é a história que o Estado de Israel quis ocultar, quando se colocou na posição de consequência natural de toda a história judaica, como todo nacionalismo faz. O nacionalismo sempre se apresenta como resultado natural da essência da evolução de um povo, como se nada mais fosse possível existir.
E ele ocultou esse debate, ocultou a existência de tantas correntes da esquerda mundial debatendo e permeadas e com a participação de tantos judeus que se engajaram na luta da esquerda mundial, etc. Então, isso que veio à tona de maneira assim, inesperada, quando eu voltei para esse livro. O momento em que ele se coloca, traz isso, né, de que em mais um aspecto a narrativa sionista está tentando ocultar a verdadeira riqueza, pluralidade, debates dentro da própria relação entre as correntes de esquerda e de luta pela emancipação dos judeus e dos homens em geral. Agora eu vou perguntar para o Elias o seguinte, Elias, como você entende esse jogo, a real motivação da guerra promovida pelos Estados Unidos e Israel contra Gaza e Irã? Qual a relação que você vê isso com a China, com a geopolítica mundial? Bem, só queria retomar o debate do companheiro Josemar e lembrar de alguns pontos antes de responder essa pergunta muito rapidamente. A primeira constituição da história da humanidade que criminaliza o racismo foi feita na União Soviética, né? A luta antirracista e a questão de gênero não são uma pauta da esquerda liberal, não foram eles que inventaram essa pauta. Quem inventou essa pauta? Isso era política de Estado da União Soviética, de Estado. A União Soviética coloca no centro do debate público mundial a questão racial e a questão de gênero. Não é a esquerda liberal pautada pela Europa e pelos Estados Unidos. É a União Soviética que fez isso. E a União Soviética foi a maior fonte de inspiração e financiamento das lutas de libertação nacional na África. E os Panteras Negras dos Estados Unidos foram fartamente financiados pelo Partido Único, liderado por Mao Tse-tung. Ou seja, a história da Terceira Internacional é simplesmente as páginas mais brilhantes da humanidade do século XX foram escritas pela corrente política liderada por Lenin em 19, que é a Terceira Internacional, com todos os erros que eles cometeram. Mas, inclusive, estamos aqui por causa deles, né? Talvez nós não estaríamos aqui sem a União Soviética ter existido. A questão de Gaza é muito claro, e do Irã, não é? Desde 2010 para cá, existe uma política de Estado americana. A geopolítica é importante, pessoal, né? A política o jogo das nações, o jogo da operação dos grandes blocos de capitais do mundo. Não cabe muita viagem na maionese, blocos de capital operando abertamente, lutando contra o outro, com poderosíssimas nações por trás delas, ou seja, a negação da questão nacional, que é uma das pautas da esquerda liberal, ela está aí, a centralidade da questão nacional, ou seja, eles estão enfiando uma limpeza étnica em Gaza, não é? Derrubaram Bashar al-Assad antes, derrubaram Muammar Gaddafi antes, operam uma proxy war na Ucrânia, não é? Para uma proxy war na Ucrânia, e agora Irã. É evidente que são dois alvos. E aí também não cabe tergiversação. Ou está do lado de lá, ou está do lado de cá. Pode achar o que quiserem do Irã, do Putin, se colocarem como superiores à teocracia iraniana, ou ao conservadorismo do Putin, mas existem dois lados nessa história. Um lado, que esse lado quer agredir, que tem como alvo o sul global, pessoal. O alvo dessa coisa toda que envolve o Oriente Médio é o sul global, que se organiza tendo como núcleo uma coisa chamada BRICS. Aí não tem tergiversação. E aqui não cabe, porque igual o bloqueio a Cuba, às vezes as pessoas querem falar mal de Cuba, e elas tentam, não, apesar do bloqueio é um problema tal, mas tem problemas internos, pessoal. Você, quando faz essa operação de relativizar o bloqueio a Cuba, você está colocando o pé do outro lado, porque o bloqueio a Cuba é incontornável. Mesma coisa quando se fala nos países dos BRICS, ou na guerra da Ucrânia.
São dois lados ali. É o lado do imperialismo estadunidense e a OTAN e o sul global. Então, a guerra que ocorre hoje no mundo é uma guerra contra o sul global. E, evidentemente, que é uma guerra, eu falo isso, que é uma guerra contra a China, mas é isso, e, aliás, os americanos dizem isso, não sei o que falo, o Marco Rubio fala isso, eles falam isso aí. Que é uma guerra, aliás, o Marco Rubio fala, a China é um Estado marxista-leninista que deve ter o Partido Comunista, temos que fazer com que esse partido desapareça da face da terra. É a opinião deles. Então, pessoal, quando a gente tem que criticar a China tem que ser criticada e tal, sabe? Mas vamos tomar cuidado, porque se a gente escorregar um pouquinho, a gente está assinando embaixo do que o Marco Rubio está falando. A política é uma coisa, por isso que é ciência, né? Sabe? E o Frantz Fanon, nesse livro que a professora traz aqui, eu li há 20 anos atrás esse livro, não sei e tem uma crítica, o Frantz Fanon, que ela nesse livro, que é uma crítica à esquerda francesa. A esquerda francesa que vacilou durante a luta anticolonial na Argélia. E esse livro, inclusive, ele só é publicado como crítica à esquerda francesa. Que deve ser a crítica que nós fazemos a um tal de progressismo, que levanta o nariz contra a Rússia, contra o Irã, que não fala da África, que se baseia na Europa, porque tem dois lugares do mundo que a esquerda liberal se encontra com a extrema-direita. Europa e Estados Unidos, que a China não existe, a África também e a América Latina, sabe? E não se percebe esse jogo. O jogo do quê? Da tentativa de implosão do socialismo, ou seja, quando eles colocam no alvo a China, ao universalizarmos a experiência chinesa, o que nós estamos fazendo? O alvo é o socialismo, pessoal. Eu acredito que ninguém aqui, as pessoas podem ter a opinião que elas quiserem, mas acho que ninguém aqui tem condições de ensinar para os chineses como fazer uma revolução, como digerir um país, né? Não é isso? Porque ali é exercício de poder político, sabe? Ali é exercício de poder político. E acho que a crítica tem que ser feita, mas exercer poder político não é fácil. Não é festinha, pessoal. Não é abraçar a árvore aqui na lagoa, não é isso. Não se trata disso. Não se trata disso, é outra coisa. Ali é um partido comunista administrando 96 grandes conglomerados empresariais estatais, 144 bancos que criam moeda, 4 mil ogivas nucleares. Isso é um partido comunista fazendo isso. Se as pessoas acham que isso não é nada, pessoal, não está entendendo, é porque elas não entenderam absolutamente nada de como o mundo funciona. Mais de 160 anos após a publicação do Manifesto Comunista, as pessoas acharem que tem um partido comunista gerindo essa máquina e achar que isso é algo a não ser levado em consideração, a não ser estudado, e já se olha com apriorismos, a partir de estatutos epistêmicos, positivistas e relativismo, e com a base do conhecimento baseada em um relativismo pós-moderno, não está entendendo nada. É por isso que você chega num lugar e as pessoas, o mundo está acabando, a esquerda está em crise. É claro que está em crise. Se você não quer entender como o mundo funciona, você vai entrar em crise. Então, se não entender o jogo que está sendo jogado, e ao invés de colocar o dedo na ferida, que é o seguinte, imperialismo versus povos, contra os povos do mundo, e ficar colocando várias camadas de mediação, de negação, tá? Porque nós fazemos a negação da negação. De negação. Ah, mas o Irã faz isso, o Putin é feio, a Ucrânia foi invadida. Pessoal, as pessoas não estão entendendo nada. Eu falo isso com essa verve, por quê? Porque eu fiquei na China há 2 anos, e o debate público lá, que ferve, é completamente diferente do Brasil. Eu volto para o Brasil e fico em depressão. Quando eu vejo a esquerda falando de geopolítica, uma forma moralista de tratar a geopolítica, né? E vejo os chineses tratando isso. E lá as opiniões diferentes rola muito mais do que no Brasil. Hoje a Boitempo é uma exceção, que fez uma mesa hoje aqui com diversidade de pensamento, né? Tem a primeira mesa, que foi isso que eu falei aqui para vocês, o mundo vai acabar, né? E agora a gente tenta trazer um pouco de esperança, ter um partido comunista administrando o país, né? E que está... É um partido comunista administrando o país e que é a única força política hoje do mundo que entrega presente e futuro para o seu povo. Não é? Eu acho que isso é o recado que eu vim trazer aqui hoje. E que esse partido comunista,
que a esquerda liberal odeia, né, é o principal alvo da ação. Quando a bomba é no Irã, mas o alvo é o Partido Comunista da China. Alguém duvida disso aqui, pessoal? A bomba é sobre o Irã, mas o alvo é o Xi Jinping. Eu acho que ninguém aqui é idiota a ponto de achar que isso não é uma coisa, na verdade, uma verdade, né? Sabe? O alvo é a Coreia do Norte, que é outra coisa mal cheirosa também para as pessoas, né? Não, mas é uma referência imperialista, né? De marxismo oriental, de marxismo orientado ao poder político, sabe? Então, eu fico aqui com a resposta emocionada, porque quando eu falo em socialismo e falo em União Soviética, China, é algo que me comove muito, porque são experiências de tentativa de emancipação humana, né? E que isso me toca profundamente, do ponto de vista particular. Valeu. Obrigada, Elias. Então, agora vamos para mais uma provocação aqui ao professor Josemar. E aí, Josemar, eu queria que você falasse para a gente como é que você enxerga, e aí tem também o recorte do racismo, mas essa aliança da direita, como você enxerga essa aliança da direita aqui no Rio de Janeiro, como isso se une a Israel e aos evangélicos? Queria que você pudesse aprofundar isso para a gente. Não, e eu aí, acho que... Só um minutinho. Como vocês estão muito disciplinados, estão seguindo o tempo, eu acho que a gente vai conseguir abrir para alguma intervenção da plateia. Eu queria pedir aqui o pessoal do apoio, que puder só dar uma ajuda aqui com o microfone, tá bom? Então, mas não é agora não, calma, deixa ele falar primeiro. Você faz uma pergunta relacionando a questão Israel, racial, evangélicos, extrema-direita. Boa pergunta, eu acho que é o centro mesmo da questão. Eu não sei se vocês viram, há umas 2 semanas atrás, vários prefeitos ficaram presos no Oriente Médio. Sabe o que eles estavam fazendo lá? Estavam absorvendo tecnologia de opressão e de violência sobre o povo da periferia. Era isso que eles estavam fazendo lá. Então, ou seja, existe em si, e é importante quando a gente discute a questão racial, entender que os pressupostos da guerra às drogas, os pressupostos de uma política cada vez mais que ataca a periferia, ela tem nos modelos de opressão sobre os povos do Oriente Médio uma visão. Porque quando a gente fala também de Israel, o Estado de Israel é um Estado racista. Nós temos que ter isso claro também quando nós debatemos. Não é sobre o povo negro, mas é também um Estado racista. E quando nós debatemos aqui, ela falou muito bem sobre a questão da extrema-direita. A extrema-direita, ela tem comportamentos distintos na periferia e na Zona Sul, ou na capital sociológica do Estado, para a gente dizer aqui de um conceito que o Roberto Lobato Corrêa criou há mais ou menos 30 anos atrás, que diria que o Estado do Rio de Janeiro ele tem uma capital sociológica do Estado, que é a próprio centro, o centro do Rio de Janeiro, a Tijuca, a Zona Sul e parte da Zona Sul de Niterói, do centro de Niterói. A atuação da extrema-direita nesse local é diretamente ideológica do ponto de vista do fascismo. Os argumentos são fascistas, as discussões são abertamente fascistas. Mas na periferia, da onde inclusive eu moro, que é em São Gonçalo, a ação do fascismo ela tem um olhar, uma atuação diferente. Por quê? Porque quem ganha as pessoas para a extrema-direita nas áreas periféricas são, até por uma ausência de política do Estado, são as igrejas evangélicas. Ou melhor, o fundamentalismo evangélico. Eu não gosto de uniformizar as igrejas, porque a gente acaba cometendo alguns equívocos, Até porque existe, inclusive, disputa entre as igrejas, as pequenas e as grandes igrejas, as grandes corporações. Agora, quem faz a cooptação quem faz são as grandes, o fundamentalismo religioso. E faz da seguinte forma, eu tive a oportunidade de ver o Silas Malafaia há uns 30 anos falando naqueles canais abertos, explicando o porquê que as pessoas se convertiam e porquê que elas pagavam o dízimo. Ele estava explicando. E ele explicava e dizia o seguinte: imagine uma pessoa aqui, agora no nosso tempo, que ganha R$2.000. Ela ganha R$2.000. E
está viciada, tem vício, né, briga, não tem lá, tem toda uma dispersão. Ela gasta do salário dela aproximadamente 80% com os seus jogos e com os seus vícios. Ela ganha para uma igreja fundamentalista. Para de brigar com a esposa, para de brigar com a filha, para de brigar com o filho e paga 10%. Esse trabalho, entre aspas, que é feito por eles, chega na periferia, ele ganha essa pessoa. Essa pessoa vai passar a reproduzir os discursos ideológicos, né, que se tem. E eu vejo isso constantemente. No outro dia eu estava na rua, o rapaz virou para mim e falou o seguinte: olha, o Papa que está, entrou um Papa comunista. Eu olhei para o cara e falei o seguinte: olha, o comunista aqui sou eu, o Papa, não vejo nada disso. Aí ele falou, não sei o quê. Aí ficou sem graça, ele também não sabia explicar o que era comunismo. Ou seja, ele apenas reproduziu aquilo que lhe foi falado no espaço social. Depois eu conversei com ele, ele era de uma igreja dessas aí fundamentalistas. Ou seja, o que eu quero chegar e dizer com isso? Se nós queremos combater o fascismo na sua essência, e é importante ter a política como centro, nós temos que começar a fazer atuações lá na periferia. Né? E fazer atuações na periferia, eu quero dar um exemplo nosso, da Rede Emancipa, que tem um trabalho de educação popular, de pré-vestibulares comunitários, que a gente vai lá na periferia fazer o debate. Porque é assim que nós vamos disputar com eles. Porque se por um lado eles ganham do ponto de vista ideológico, até porque eles não têm medo de fazer o debate ideológico frontal, Lívia, eles ganham e fazem a questão de fazer, por outro lado também, eles estão lá na periferia atendendo as pessoas, fazendo o recorte. Coisa que muitas das vezes nós não conseguimos fazer, até porque ficamos presos aos pressupostos da Zona Sul, ou então aos rigores, né, aos rigores pseudo-acadêmicos que existem. Agora, também é importante nós debatermos na discussão sobre a extrema-direita, que ela cresce, e ela cresceu, fruto de uma coisa que a gente debateu em relação ao marxismo, que é a crise econômica que aprofundou e se desenvolveu, mas também pela vacilação que os governos sociais-democratas que existiram na primeira metade, na primeira década desse século, não resolveram os problemas estruturais, né, da classe trabalhadora. Isso é importante para nós fazermos, porque senão nós caímos também num equívoco, que é o de não fazer um balanço e uma reflexão de governos sociais-democratas que implementaram perspectivas e programas neoliberais. Ou seja, se nós capitulamos a lógica do liberalismo, eles avançam sobre a gente e a gente perde espaço no processo político. Muito obrigado. Pessoal, como eu falei, o Baiano vai ajudar aqui a gente a levar o microfone. Eu vou abrir, então, para 2 intervenções. Então, peraí, uma aqui na frente e o botafoguense aqui. 2 botafoguenses. Levanta a mão, botafoguense aí. Estão em minoria, hein? Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada aos palestrantes. Alô, alô, agora foi. Agradecendo primeiro as exposições. A minha questão é para o Elias. Né? Primeiro, Elias, eu quero dizer o seguinte, vai ser gosto assim... Está ouvindo? Primeiro, eu quero dizer uma coisa, Elias, vai ser gosto assim no parlamento também, viu? E outra coisa, agora foi? Está dando para ouvir? Agora é perto ou longe? Não está dando microfonia, não, né? Elias, na mesa anterior, o professor João Paulo Neto fez uma apaixonada exposição sobre como ler o marxismo. E ficou embutido de uma forma, porque ele fez de uma forma muito delicada, mas ficou embutido o seguinte, se não estudar, não vai entender do que se trata. Se não souber da história, não vai entender do que se trata. E, para mim, a sua exposição aqui foi um resumo disso. Olha, vamos conhecer a história, não é? Senão não vai dar para entender o que está acontecendo no mundo. E você, aí me lembrou Confúcio. Confúcio dizia, estudar sem pensar é um equívoco, e pensar sem estudar é um perigo. Eu gostaria de saber se isso exatamente estava embutido na sua fala. Obrigada. Fala o seu nome, por favor, e a quem que você quer perguntar.
É Flávio, meu nome. A minha pergunta seria para o pessoal da mesa, vocês três. Professora Arlene, eu queria parabenizá-la pelas suas posturas, lutando pela faixa de Gaza, pelo povo palestino. E a minha pergunta para vocês é justamente nesse sentido. Eu achei que no debate se fugiu do tema. E esse tema da Palestina é fundamental. Então a gente não pode tergiversar e fugir. Tem que encarar. Não podemos deixar que o mundo faça com a Palestina o que o capitalismo tem sempre feito com nós, trabalhadores. É fundamental que a gente enfrente isso. Então eu gostaria que vocês voltassem para o tema. Só isso. Gente, boa noite todo mundo. Eu estou com a voz meio rouca. Concordo totalmente com o camarada alvinegro, embora seja rubro-negro. Mas, assim, eu, motivado pela fala do Jabbour, eu vou fazer uma pergunta para ele. É o seguinte, Jabbour, o Josemar também citou, né? A gente, às vezes, acaba sacrificando o médio e longo prazo às custas do curto prazo. Porque existe, de fato, eu concordo com você, uma política real, uma política do poder. Eu concordo com grande parte das suas falas, das suas críticas em relação à esquerda liberal. Mas eu queria uma opinião sua sobre um tema, um nome e um tema relacionado a esse nome. O nome é Eduardo Paes. O tema, o maior ataque à educação básica. Eu sou professor de História da Educação Básica. A educação brasileira está sendo destruída. Eu acredito, com toda a convicção, que sem passar pela educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o Eduardo Paes cometeu um ataque. Você está trabalhando com o Eduardo Paes agora, né? Como que a esquerda, como que a gente vai lidar com isso? Porque ele está destruindo agora o futuro a médio e longo prazo. Os professores do município estão ficando estressados, mais adoecidos ainda. Então, assim, eu não acho que seja tão fácil. Você é mais convicto e com mais certezas do que eu. Embora eu concorde com vocês, não pode cair no niilismo total. Mas eu vejo mais desafios. Eu não coloco todas as minhas cartas na Terceira Internacional e no Partido Comunista Chinês, embora eu acredite também que é um caminho. Agora, sendo bem concreto, a gente vai ter que entubar o Eduardo Paes para governador do Estado. Nós, professores, estamos em pânico. O professorado da educação básica do Brasil, do Rio de Janeiro, está morrendo. E sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. Vou voltar para a mesa, e aí eu vou pedir para todos eles, né, poderem, enfim, responder as questões. A professora vai também falar um pouco mais sobre Palestina, atendendo aqui ao pedido do Flávio. Então, vamos começar por ela, por você. Pode ser. Obrigada. Veja, obrigada pela pergunta. É difícil, né? Porque a Palestina está onde está por um processo de mais de 100 anos de usurpação das suas terras, da sua história, de colonialismo. Faz 100 anos que o palestino luta para tentar se emancipar. Uma luta de libertação nacional contra um projeto colonialista de assentamento, que é o sionismo, e o imperialismo, que no começo era o imperialismo britânico e agora é o norte-americano, aliados incondicionais, né? Então ele está lutando contra uma dupla força e com ainda um aspecto, que esse colonialismo de assentamento, o sionismo, ele se apresentou para o mundo e ainda hoje vem, né, assumindo feições, ele se apresentou como uma luta de libertação nacional ele mesmo. Agora, a libertação nacional não pode se dar sobre a terra de outro. O movimento sionista surgiu na Europa. Foi uma das correntes buscando alguma forma, e nesse caso nacional, de emancipação para os judeus. As outras correntes estão analisadas no meu livro. E ele, para se realizar, propôs levar os judeus da Europa para a Palestina. E por esse motivo, inclusive, diga-se de passagem, o movimento sionista foi tão atraente para os antissemitas da Europa. Ora, tanto os antissemitas da Europa, como
o sionismo queriam tirar os judeus da Europa e levar para a Terra Santa. Então, tem inúmeras passagens na história de encontro entre o ódio ao judeu e o projeto sionista. Vejam só. Isso porque faz 100 anos, né? E a gente não percebe todas essas transformações do caso. Mas uma coisa é permanente. O sionismo começou a usurpar a terra dos palestinos em 1920. E não parou mais. 1929, a Grã-Bretanha, que exercia o mandato, né, o governo colonial do mandato britânico da Palestina, em 1929, a Grã-Bretanha resolveu formar uma comissão de inquérito para estudar por que é que tinha conflito entre o movimento sionista, que ainda era muito pequenininho, lá na Palestina, e os palestinos. E eles traçaram um documento que se chama, o documento, né, da Comissão Shaw, era o nome do chefe da comissão de inquérito. E esse documento de 1929 diz que existe revolta na Palestina porque o sionismo estava criando uma classe de pessoas, de camponeses sem terra, expulsos das suas terras, migrantes nas cidades, sem trabalho. Pessoas que eram camponesas e que foram expulsas e que estavam migrando para as cidades e que não tinham perdido suas terras, perdido o seu trabalho. Então, em 1929, a Grã-Bretanha já sabia muito bem que o problema todo é que as pessoas estavam sendo expulsas da sua terra. E não parou mais, essa expulsão não parou mais. E agora, então, o Trump defende a faixa de Gaza transformada numa riviera, com toda a sua população palestina expulsa, sabe-se lá o quê, para poder... Isso é tão mesquinho. O capitalismo é mesquinho, porque a gente está falando de uma faixa de terra de 40 quilômetros por... É uma coisa absolutamente pequena. A própria Palestina histórica, Estado de Israel, é tão pequeno. A primeira vez que eu estive lá, que eu pisei em Jerusalém, eu ergui o pescoço assim, eu enxerguei o Mar Morto, quase que eu vejo a Jordânia. Estou exagerando, não dá para enxergar o Mar Morto não, porque tem muita nuvem, mas quase... É muito pequeno, é muito mesquinho, é muita usurpação, é muita ganância. E as maiores potências mundiais se envolveram nesse projeto. Por quê? Porque tem petróleo na região, porque a gente está falando de um projeto, o colonialismo sionista, que justifica o imperialismo europeu estar ali, que justifica que é o seu aliado, que é... Então, esse projeto sionista está fazendo o jogo sujo do imperialismo europeu e norte-americano até hoje. É esse imperialismo europeu e norte-americano que permite que esse projeto vá adiante. É isso, é contra simplesmente isso que os palestinos estão lutando. E se hoje a resistência mundial está palestinizada, é porque a Palestina virou, digamos assim, o baluarte, o símbolo da resistência. Para onde a gente vai? Tem, então, o movimento indígena no Chile, que é chamado dos palestinos do Chile. Tem a ocupação no centro de São Paulo, que é chamada de ocupação Leila Heller, do edifício, né, do MTST. Tem o MST, que tem lá, o MTST, que tem um bairro criado chamado Palestina. Então, a Palestina acabou sendo essa resistência, ou o sumud, na palavra dos palestinos, que desafia esse poder enorme, né? Ele está ali, o palestino, na sua existência, na sua individualidade, resistindo, ficando na terra, acaba representando hoje o próprio cerne da questão. Então, a Palestina é tudo isso, e a Palestina também é um laboratório. É um laboratório das lutas que são exportadas para o mundo, tanto da resistência, mas antes disso, da repressão. Então, técnicas, armas, técnicas de controle, de vigilância, de maneiras de dizimar, de genocídio, isso tudo é experimentado na Palestina. Então, quando esses prefeitos vão para lá trazer essas técnicas para o Brasil, a gente precisa realmente se erguer e dizer: chega. Chega, porque realmente é uma coisa só. A ligação é total entre o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui. E só para finalizar, aqui a gente tem um projeto de lei apresentado pelo Pazuello,
o PL, esqueci o número, que quer igualar anti-sionismo, que é a oposição à política israelense, anti-sionismo a antissemitismo, que é racismo, que é crime, para silenciar toda a oposição. É um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. A gente tem o Dia da Amizade Brasil-Israel, que Lula não quis sancionar, o Alcolumbre sancionou. Agora a gente tem, no meio do genocídio, o Brasil promulga o Dia da Amizade Brasil-Israel. Se não fosse no meio de um genocídio, vá lá, mas no meio do genocídio, a gente tem tem feiras tecnológicas acontecendo. O Brasil vende 9% do petróleo consumido por Israel, que está alimentando o genocídio, minérios, carne, soja. O Brasil importa tecnologia bélica, importa material bélico, é subsidiária da Elbit Systems no Brasil. Então, a gente precisa entender que tudo isso está conectado e parar de financiar esse genocídio, porque o próximo será outro lugar, e mais um lugar, e mais um lugar, e isso chega, isso já chegou, isso já está na periferia, já é a mesma máquina usada para matar palestino, testada nos palestinos, já é usada na periferia aqui, as mesmas armas, a mesma tecnologia de reconhecimento facial, a mesma vigilância, a mesma segurança, tá? Quando eu fui em 2004, primeira vez, em 2004, que eu fui numa manifestação num vilarejo, estava o exército israelense tirando foto de todo mundo que passava. E eu falava assim, nossa, tirando foto da gente em 2004. Na minha inocência, eu não consegui entender aquilo. Claro, em 2004, eles já estavam vendendo as nossas imagens, os nossos dados faciais, para que empresas lucrassem através do sistema e das tecnologias de vigilância. Esse fenótipo passou por aqui. Essa pessoa esteve aqui. Então, é uma indústria que tem a sua cabeça de ponta em Israel. A indústria da repressão, da vigilância, todas as raízes, as bases, as tecnologias do fascismo e da capacidade de implementar a total repressão, opressão, silenciamento do trabalhador, da pessoa no mundo inteiro, são testadas lá. E quem é que está resistindo a isso? É o povo palestino heróico. A gente tem que fazer jus à luta deles. Obrigada, Arlene. Vou passar para o Josemar, para ele poder também falar um pouco sobre isso, inclusive sobre o antissemitismo, sobre o racismo. Eu acho que essa é uma questão que se relaciona e também para fazer as considerações finais. Tá bom. Tá bem? Bom, primeiro eu acho que estamos claros aqui, de todos nós, que o que acontece na Palestina é um genocídio. E que é importante também destacarmos que nós vencemos o debate a nível da opinião pública, inclusive internacional. Falo isso porque há 3 semanas, um pouquinho antes de iniciar o conflito com o Irã, teve manifestações no mundo todo, e manifestações amplas, não foram restritas. Algo que, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, não teriam. Ou seja, a opinião pública, nós ganhamos o debate sobre a questão palestina a nível mundial. E eu falo isso porque o debate ganhamos, mas eles não pararam de jogar a bomba. Inclusive, é importante também dizer que quando eles abrem um novo conflito com o Irã, eles tiram os olhos da Palestina e jogam para o conflito do Irã, mas as bombas e o massacre palestino continuam. Então, é importantíssimo que nós tenhamos essa leitura. Agora, uma coisa nós também temos que exigir do nosso governo, já que somos boa parte da população, já com isso. É exigir que o governo Lula rompa relações diplomáticas e comerciais com o governo de Israel. Não podemos seguir financiando o genocídio. Não podemos aceitar e seguir financiando o genocídio. Eu falo isso na condição de que a gente tem aqui esse debate que precisa ser feito, precisa ser encarado, e também porque Israel não é um ponto qualquer. Israel é a tecnologia que daqui a pouco vai chegar aqui nas favelas, na Maré, no Morro do Feijão, ou qualquer comunidade que reprime negros e negros da periferia.
Inclusive, também é importante dizer que quando eles falam de Israel, e a gente falou aqui, a sua pergunta anterior trouxe isso, era também o seguinte, na periferia as pessoas acham que estão defendendo o Estado de Israel da Bíblia. O que não é verdade, porque Israel não tem nada de cristão, né? E não só de cristão numa leitura que eu estou aqui fazendo do que é o cristianismo, mas na sua própria autoafirmação. Então nós temos que ir para dentro, temos que fazer o debate ideológico e fazer avançar. Então, isso é importante, né? É importante para que a gente possa fazer um bom debate e ter na questão palestina uma questão fundamental. O companheiro fez também uma colocação sobre a perspectiva das eleições do ano que vem. Eu não queria deixar de dar a resposta a ele sobre Eduardo Paes. Eduardo Paes não é de esquerda. Isso tem que ficar claro para a gente. Eduardo Paes é uma figura que apoiou o Lula, mas o seu pacote de exercício, o seu programa que implementa na Prefeitura do Rio é contrário a nós. O que ele fez de perseguição no final do ano passado aos profissionais de educação não é digno de ser dito de governo de esquerda. O que ele faz hoje com o armamento da guarda municipal, né, armamento da guarda, que é uma política contrária ao que nós pregamos enquanto esquerda revolucionária, vai também na contramão e se assemelha muito mais ao que é a extrema-direita que nós enfrentamos, né? Inclusive é importante dizer que a extrema-direita fica até sem discurso quando vai criticá-lo por conta disso, porque a prática não é a mesma, é a mesma, na mesma essência. Ou seja, existe um programa da parte dele que não é o programa que nós apontamos para a libertação dos trabalhadores. Eu só queria deixar esse detalhe para não ficar sem resposta. E para fechar, já que é uma consideração final, eu quero agradecer do fundo do coração a Boitempo, agradecer as fundações partidárias, né, que me convidaram para participar desse debate, agradecer a professora Arlene, que está aqui com a gente, a vereadora que eu conheci e ao nosso colega aqui do PCdoB, que ano que vem nós vamos ter dobrada para fazer a campanha, batendo de frente com os fascistas, numa dobrada entre estadual e deputado federal. Vamos que vamos, vamos juntos. Foi um debate qualificado, posições bem definidas, com posições muito bem definidas e com posições claras, porque o debate tem que ser feito de forma aberta, sem romantismo, sem escamoteamento de posições, porque é assim que a gente precisa fazer. Chega de a gente ter ser ensaboado na hora de fazer o debate político. A gente precisa avançar. E vamos, cada vez mais eu quero aqui aproveitar, fechando mesmo, né, aquela coisa do mais um minuto, não. Eu quero colocar o meu mandato à disposição de todas as lutas. Vocês já viram aqui pela minha fala que nós temos na pegada racial uma pegada importante, tanto na luta contra a violência policial, quanto na luta constante contra o racismo, que é uma das pautas que nós temos no nosso mandato. Eu sou autor de uma lei que todo mundo aqui conhece, a Lei Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios. Porque se, por um lado, como Marx disse, a religião é o ópio do povo, o futebol também. E aí o futebol, como instrumento de massas, tem que também servir para lutar contra o racismo e por questões sociais. Muito obrigado, vamos que vamos, vamos junto. Obrigada, Josemar. Vou passar então para o Elias para responder as questões e fazer as suas considerações finais. Bem, quero muito agradecer a Boitempo, a presença do querido deputado estadual, esqueci o teu nome, cara, Josemar. Cara, é cansaço mesmo, eu estou de sem férias há um tempo, enfim, estava na China, voltei, enfim, a vida dura. Josemar, uma das figuras mais sérias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quero deixar isso muito claro, é o meu carinho, meu respeito político por você. A professora Arlene, que é uma das, talvez a grande intelectual da questão judaica, israelense, árabe no Brasil hoje. Ela não me conhece, mas eu conheço há muito tempo, né, e agradecer muito a presença dela. A Lívia, que é uma camarada, né? E eu vou responder as questões aqui. Primeiro, essa questão da Palestina, eu concordo plenamente com, sabe, eu estive lá em 2011, sou filho de libaneses, eu fui expulso de Israel em 2011, inclusive, tem até placa da minha expulsão em Israel, está no meu currículo isso. É a vida, cara. Agora, o que eu quero trazer aqui para a gente em relação a isso? É a nossa pauta, mas vamos tentar ser marxista no sentido, não querendo ser acadêmico, mas... Porque o marxismo não é o pensamento intuitivo, é o contra-intuitivo, né? O contra-intuitivo nos leva a quê?
a pensar não em Israel como um fim em si mesmo, e sim como imperialismo estadunidense. Eu acho que essa é a questão para a gente. A Palestina ela é a expressão maior da tendência à violência do imperialismo em sua crise. Não é? E a demonstração mais clara o véu da hipocrisia caiu, ou seja, o Ocidente faliu moralmente, ou seja, a expressão disso é a Palestina, é uma falência moral do Ocidente. Tá? Então, acho que é a linha vermelha que coloca nós entre aqueles que defendem a humanidade e aqueles que não defendem. Aí vem a mesma história de Cuba. Você, eu defendo a Palestina, mas o Hamas, pessoal, para. Quando você coloca a questão Hamas, ou seja, a questão da natureza política do Hamas, você já está colocando o pé do outro lado, pessoal. Porque o que fala no Hamas, por exemplo, falavam da Frente de Libertação Nacional da Argélia, falavam do Vietcong, né? Então nós fazemos a negação da negação, não a negação. Então eu acho que a questão da Luísa, eu acho que é isso, não tem estou com a Manuel Rangel e Clara, os dois que mais me conhecem que estão aqui, eu tiro um tempo do meu dia para estudar, porque não tem jeito, se não estudar, você para no tempo, você não faz política séria, você não raciocina estrategicamente, que é o grande problema da esquerda brasileira. Nós não temos sofisticação estratégica na esquerda brasileira. Nós pensamos o Brasil a partir dos seus fragmentos, né? E não a partir de uma visão de totalidade. Porque se nós pensássemos o Brasil com uma visão de totalidade, nós teríamos como encaminhar uma solução pela via de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. E isso enquanto um caminho para o socialismo. Mas nós não estamos viciados na totalidade, sendo escrava das particularidades. É um problema que temos que enfrentar. Então, acho que é isso. Né? Não existe verdade fora da totalidade. É o que menos tem na esquerda brasileira hoje. É um fato. Em relação ao Eduardo Paes, eu vou responder com muita clareza aqui. A minha corrente política no Brasil, ela perdeu a sua geração. O Manuel pode me corrigir aqui. A geração política do PCdoB mais brilhante da história do PCdoB, ela foi assassinada na ditadura militar na Guerrilha do Araguaia. Essa é a história do meu partido. E aí daquilo a gente tira várias lições. Nós nos abrigamos no PMDB, nós observamos que comunista isolado é comunista morto, então nós nos abrigamos no PMDB, mas sempre nós observamos quem é o inimigo principal. E, aliás, pessoal, minha solidariedade total aos professores do município do Rio de Janeiro. Não tem, sabe? Mas falando de política, porque o julgamento ele é político no final. Ele é político. Só que a minha cultura política, ela só me permite, ela me ensinou o seguinte: Elias, nós somos pequenininhos. Arrume um inimigo de cada vez. Então tá, só um inimigo de cada vez, porque eu não posso ter dois, eu sou muito pequeno, fraco. E aquelas pessoas que nos assassinaram na Guerrilha do Araguaia, elas reapareceram, não reapareceram? Elas estão com quem hoje, pessoal? Com o Bolsonaro. Então a minha régua para falar com o Eduardo, a minha primeira régua, primeiro, Eduardo Paes. Eu não tenho ilusão de classe com ele, ele sabe o que eu acho da visão de mundo dele, ele sabe o que eu acho da visão sobre educação dele, ele sabe o que eu acho da visão sobre segurança, ele sabe de tudo isso. E eu, como uma corrente política, com muito orgulho, que exerce poder político. A minha corrente política não faz festinha, pessoal. Minha corrente política exerce poder político e sabe o quão complexo é isso. Não tem espaço de margem de manobra para certas coisas. O Eduardo Paes, com todos os limites dele, que são imensos, ele é a única alternativa viável ao bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele é o único prefeito de capital do Sul e Sudeste que apoia Lula. Ele não é de esquerda, o José tem razão. Mas quem disse que eu quero que ele seja de esquerda? É de direita. É. E falar em contradição, o próprio governo Lula está cheio delas, né? Os governos da esquerda liberal, o Boric, por exemplo, é a esquerda liberal. O Boric é o quê, pessoal? Esquerda liberal. Ele está pavimentando o Chile para entregar para os pinochetistas logo em seguida. É isso. Não é? Está cheio de contradição do outro lado também, pessoal. Não é só Eduardo Paes, não. A esquerda liberal também tem suas contradições. Não é? Agora,
Eu olho para esse cenário. O único prefeito do Sul e Sudeste que recebe o Lula e apoia o Lula é Eduardo Paes. É Eduardo Paes. É Eduardo Paes. Eu estou olhando sob a lente de uma corrente política que foi exterminada na ditadura militar. O único que vai apoiar o Lula em 2026, que vamos cá entre nós, pessoal, não tem espaço para outra... Não tem, infelizmente, eu até queria que tivesse uma alternativa de esquerda revolucionária, radical, revolucionária, que é um monte de adjetivo que colocam, né? Não tem. E eu tenho uma cultura política que a Ivana conhece, eu sou pragmático mesmo. Não tem, não tem. Nem no Rio, nem no Brasil, não tem. Sob o risco de ajudar, olha só, pessoal, revolucionário, isso, aquilo, chora, se emociona, traz o David Harvey aqui na Cinelândia e chora com ele falando, tal, sabe? Mas na hora H pode ajudar o Bacelar a ganhar no primeiro turno da eleição. Eu não quero isso, pessoal. É tão revolucionário e tudo isso, que na hora H, na hora que a luta de classe, ela faz assim, sabe, que ela chega, ela nos coloca numa condição complicada, é tão revolucionário que nós podemos estar dando uma ajudinha para o Bacelar, que é o Bolsonaro aqui no Rio, ser eleito no primeiro turno, pessoal. Eu não quero isso para mim. É uma opinião pessoal minha. Isso significa o quê? Que apesar das minhas imensas discordâncias com Eduardo Paes... Não falar que é menos pior, porque isso é negação da política, pessoal. Sabe? É a figura que representa o polo que pode derrotar uma coisa que para o Lênin, pessoal, é Lênin isso, que pode me ajudar a derrotar o meu inimigo principal aqui no Rio de Janeiro, que é o bolsonarismo. Sabe? Agora, pessoal, se eu tiver o critério, nessa altura do campeonato, eu tiver o critério, eu só apoio quem é de esquerda, se não tiver essa pauta mínima com 10 pontos, eu não apoio, pessoal. Sabe? Isso é uma visão, desculpa, uma visão pequeno burguesa de mundo, é uma visão que coloca a vaidade acima de qualquer coisa, coloca uma questão de ego, porque o cara de direita é feio, não apoia a educação, não apoia... Cara, alguém tem ilusão de classe que o Eduardo Paes vai apoiar uma política revolucionária de educação, que vai trazer o método Paulo Freire? Não. Ninguém tem essa ilusão aqui não, pessoal. A minha corrente política tem 100 anos de idade no Brasil. Ninguém tem essa ilusão. Ninguém é criança. Não é? Agora, o fato é que ele é a única alternativa no Rio de Janeiro, plausível de derrotar o bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro. E como uma corrente política que sofreu o que houve de mais horroroso na ditadura, e que eles estão querendo voltar, e se voltar é para nos matar, é evidente que eu não penso duas vezes em votar no Eduardo Paes, independente das imensas contradições que ele tem, porque a esquerda liberal, que aqui no Rio votaria contra o Eduardo Paes, está entregando o Chile para o Pinochet de volta. Né? Então tem contradição de tudo quanto é lado. Tem contradição de tudo quanto é lado. Tá bom, pessoal? Abraço, valeu. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês até agora, porque só foi possível porque vocês ficaram. Agradecer a Boitempo, agradecer ao Armazém Utopia e dizer, por fim, Palestina livre, Bolsonaro preso. Boa noite.